Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, O Lorde das Estradas. Capítulo 61. Tentação. Reputação dos orcs das Montanhas Sombrias -1000. Reputação atual, -3456. Inimigo mortal. Baque. Antes que as chamas pudessem se acender, a barra de saúde do Rei Goblin caiu diretamente para zero enquanto ele desabava no chão, sem vida. No momento em que ele morreu, as palavras inimigo mortal na interface de reputação de repente ficaram vermelhas, como se tivessem sido ativadas com um propósito sinistro. O rei foi morto. Um goblin gritou isso com terror penetrante, e imediatamente todos os goblins ficaram agitados. Alguns lamentaram em desespero, alguns ficaram perdidos, alguns ficaram aterrorizados além da razão, e outros pegaram armas e avançaram, tentando mascarar sua confusão com violência. Mas foi tudo em vão. Agora é a nossa chance, corram! Gandalf gritou rapidamente, liderando o caminho com determinação urgente. Levi apontou sua espada para frente, forçando vários goblins frenéticos a recuarem enquanto lutava e recuava com precisão calculada. No entanto, os goblins logo aceitaram a realidade, percebendo que seu rei estava realmente morto. Eles unanimemente voltaram o olhar para o grupo de Levi, movendo-se em uníssono enquanto atacavam de todas as direções com fúria unificada. Levi ergueu os olhos e viu goblins cobrindo as paredes de pedra, as pontes de madeira e até o teto da caverna como uma inundação viva, ocupando cada canto. Uma vez submerso, esqueça os anões e Gandalf. Até ele próprio estaria em apuros. Está muito aberto aqui, não consigo segurar todos. Levi disse com urgência. Enquanto falava, ele sacou sua picareta e começou a cavar com rápidos sons de baque, 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 colocando vários blocos atrás dele para se proteger. Rápido, entrem todos. Vamos cavar para sair. Pare, não pule. Gandalf rapidamente agarrou um anão e disse a Levi, pode não haver tempo suficiente. Não se esqueça de que há 13 anões aqui. Eu vi uma luz ali, deve ser a direção da Porta dos Fundos. Sigam-me, rápido. Vamos correr direto. Esses goblins das cavernas não ousam se expor à luz do sol. Corram! Com um grito alto, Gandalf agilmente liderou o caminho. Ao ver isso, Levi não teve escolha a não ser guardar sua picareta e o seguiu correndo e olhando ao redor. Ele ainda não tinha visto Bilbo e não sabia como o Hobbit estava. Estrondo. Enquanto pensava, um trovão ribombou. Como muitos goblins bloqueavam o caminho à frente, Gandalf teve que usar outro raio para abrir caminho, embora este ataque tenha sido muito menor do que o anterior. Apenas o suficiente para abrir caminho. À medida que todos continuavam avançando, a saída ficou mais clara, e eles conseguiam ouvir fracamente sons de vento. A saída estava logo à frente. Os anões saíram um por um, com Gandalf logo atrás. Levi ficou na saída por um momento, olhando para a esquerda e para a direita, e então seguiu para fora. Uau! A luz do dia feria os olhos de todos, mas ninguém ousava parar de correr. Correram bastante antes de pararem para recuperar o fôlego. 13 anões no total, exatamente. Gandalf contou cabeças. Espere, onde está Bilbo? De repente ele congelou, olhando ao redor com crescente alarme. Vamos voltar para quando todos tinham acabado de escapar pela Porta dos Fundos. Bilbo seguiu Gollum até a Porta dos Fundos. A saída era visível não muito longe, mas aquela criatura astuta estava lá bloqueando a saída. Obviamente Gollum não tinha força suficiente para proteger a saída. Quando o grupo de Levi se aproximou, ele imediatamente se escondeu atrás de uma rocha próxima, sem ousar emitir nenhum som. Bilbo viu seus companheiros correndo e quis pedir ajuda, mas antes que pudesse gritar, todos já tinham desaparecido. Gollum deu um suspiro de alívio ao ver o grupo de Gandalf partir, planejando sair e continuar procurando pelo ladrão Hobbit. Bilbo foi forçado a voltar para a caverna. Nesse momento, de repente, uma figura negra retornou, assustando Gollum, que imediatamente recuou, abraçou a cabeça e não ousou respirar. Droga, Gollum, uma pessoa tão assustadora. Ele pensou consigo mesmo. Aquela pessoa ficou parada na saída por um tempo, olhando ao redor, examinando canto após canto. Por um instante, Bilbo sentiu seus olhares se encontrarem. Rapidamente deu alguns passos à frente, quase a ponto de gritar. Espere! Mas essa pessoa ainda foi embora. Bilbo suspirou interiormente. Mais uma oportunidade perdida de resgate. Ele teria que confiar em si mesmo. Ele sacou sua espada curta, erguendo-a bem alto, olhando fixamente para Gollum, que ainda olhava ao redor. Apenas um golpe para baixo. Bastava um leve golpe de espada para baixo, e aquela estranha criatura que tentará matá-lo diversas vezes morreria na hora. A verdadeira coragem não está em decidir quando matar, mas em decidir quando mostrar misericórdia. Olhando para os grandes olhos de Gollum e de repente se lembrando das palavras de Gandalf, Bilbo finalmente balançou a cabeça, embainhou sua espada, chutou Gollum e escapou. Maldito ladrão! Gollum gritou atrás dele. Bilbo o ignorou e correu pela floresta da montanha, seguindo a trilha dos anões. Não precisa mais procurar. Thorin deu um passo à frente, respondendo à pergunta de Gandalf. Ele provavelmente nos abandonou e foi para casa sozinho. Não vi. Bilbo apareceu de repente atrás de todos. Bilbo! Gandalf se aproximou. Nunca fiquei tão feliz em ver alguém na minha vida. Como você escapou de lá? Perguntou um anão curiosamente. Bilbo congelou, inconscientemente colocando a mão no bolso e tocando o anel lá dentro. Ele deveria contar a eles sobre isso? Mas porque ele se sentiu relutante. É apenas um anel que encontrei, no máximo com algumas propriedades mágicas e além disso, originalmente não era meu. Respirando fundo, Bilbo se preparou.
O que importa? Ele voltou de qualquer maneira. As palavras de Gandalf interromperam repentinamente sua ação. Claro que importa. Thorin deu um passo à frente, encarando o Hobbit. Quero saber, por que você voltou? Eu sei que você sempre duvidou de mim. Na verdade, sinto falta de casa. Do lindo jardim, das cadeiras confortáveis e da casa aconchegante. Essa é a minha casa, mas você não tem essas coisas. Você não tem um lar. Então farei tudo o que puder para ajudá-lo a recuperar sua terra natal. Após esse discurso, os anões ficaram em silêncio coletivo, enquanto Gandalf mostrou uma expressão satisfeita. Levi deu um tapinha no ombro de Bilbo para encorajá-lo e apoiá-lo. Ele olhou para Bilbo. De repente, ele notou algo brilhando em seu bolso. Uma luz sutil, mas chamativa, que brilhou através da abertura onde sua mão esticou o bolso, chamando a atenção de Levi. Um anel. Instintivamente a respiração de Levi ficou pesada, e ele até sentiu vontade de tirar o anel do bolso de Bilbo. A tentação. 3S. Um indicador de buff apareceu na barra de status. Quando Levi percebeu que estava sendo tentado, o lustre desapareceu. A corrupção. 0%. Uma nova entrada apareceu na interface do sistema. O que você está fazendo, Levi? Ao ver Levi de repente pegar um grande balde de leite e começar a bebê-lo, todos ficaram estupefatos. Não importa de onde vieram o balde de ferro e o leite. Ele realmente conseguia beber tanto? Mesmo que fosse cerveja, não dava para beber daquele jeito. Nada, eu estava com sede. Levi arrotou, sinalizando para que todos não se preocupassem. No entanto, não importava quanto leite ele bebesse, a barra de corrupção na interface do sistema permanecia, parecendo ter se tornado um status permanente. Essa coisa era realmente maligna. Levi levantou a cabeça, sem olhar para baixo. A luz do anel diminuiu relutantemente. Enquanto isso, em uma pequena colina não muito longe da porta dos fundos da cidade dos Goblins, Azog ouvia o relatório do mensageiro Goblin sobre a devastação na cidade dos Goblins, rangendo os dentes de fúria. Não apenas os anões escaparam, mas o rei Goblin também estava morto. Persiga-os. Uivos de lobo ecoavam da colina. Gandalf ergueu a cabeça bruscamente e viu uma figura branca seguida por uma grande matilha de Vares e orcs. Os números, pelo menos algumas centenas. Correr, mal recuperando o fôlego, o grupo estava correndo novamente, fugindo da perseguição da legião Varga atrás deles. Sempre correndo. Nunca um momento de paz. Levi murmurou, virando-se para passar pelos anões na direção oposta, sacando sua longa espada que brilhava no crepúsculo. Bandos de Vargs rugiam, descendo das alturas como uma enchente nas montanhas, sem deixar nenhum canto desprotegido. No entanto, esse ataque feroz foi interrompido em um momento, como se tivesse atingido uma pedra. Não importava o que acontecesse, ele permaneceu imóvel. Rugido. Grupos densos de Vargs cercavam Levi. O fino escudo da maçã dourada se esvaiu rapidamente, mas, embora o escudo fosse fino, sua armadura era espessa. Alguns Vargs ágeis morderam até suas mandíbulas ficarem tortas, sem deixar um único arranhão. Levi podia ser atacado muitas vezes, mas se um Varg fosse atingido por sua espada mesmo que uma vez, ele estava basicamente destinado a se tornar um cadáver carbonizado. Logo, Azog, que perseguia os anões à frente, percebeu a comoção. Primeiro, ordenou que os Vargs e orcs restantes continuassem a perseguir os anões, depois se virou para Levi. Capítulo 62. Azog, inimigo mortal. Isso representava uma luta até a morte. Somente quando um lado fosse completamente destruído, o outro cessaria. Embora Levi não considerasse os orcs inimigos muito fortes, eles certamente o viam dessa forma. Foi você e aqueles malditos anões que mataram o grande rei da cidade dos Goblins. Azog ergueu um martelo pesado e caminhou ameaçadoramente em direção a Levi, enquanto atrás dele um grupo de orcs comemorava e gritava, demonstrando apoio ao seu mestre. Matador de orcs, inimigo dos orcs. Que títulos repugnantes. Você acha que todos os orcs terão medo de você? Você está enganado. Baque. Azog brandiu casualmente seu pesado martelo, atingindo diretamente uma árvore relativamente fina ao seu lado. Ela caiu no chão com um estrondo estrondoso. Eu vou te matar primeiro, deixar que todos vejam o que você realmente é, depois vá matar esses anões desprezíveis. 30. Ignorando as provocações de Azog, Levi imediatamente olhou para cima para verificar sua barra de saúde. Esse cara tinha uma constituição forte e era realmente bem alto, pelo menos mais de 2 metros. E todo o seu corpo era musculoso. Isso era extremamente raro entre os orcs. Mesmo os Uruk-hai que Saruman criaria no futuro provavelmente não seriam mais formidáveis do que ele. Qualquer um pode falar alto. Sendo tão arrogante, tome cuidado para não fazer besteira. Levi desembainhou sua longa espada. Essas palavras valem para você também. Azog rugiu enquanto balançava seu pesado martelo. Estrondo. A espada encontrou o martelo pesado. No momento em que fizeram contato, Levi sentiu uma força tremenda pressionando, tão poderosa que derrubou sua espada diretamente para o lado. Essa primeira troca o deixou completamente vulnerável. Essa foi a primeira vez que Levi teve sua arma desviada por uma arma pesada. Naturalmente, tal oportunidade não seria desperdiçada. Azog exibiu um sorriso cruel e, confiando em seu físico forte, brandiu rapidamente o pesado martelo. Baque. Um golpe direto no peito. Levi sentiu o peito apertar levemente. O impacto poderoso o forçou a dar meio passo para trás. A menos um. Interessante. Até um ataque normal poderia romper sua defesa. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo aqueles anões conhecidos como pedras ambulantes,
Receber esse golpe de frente provavelmente os deixaria imediatamente incapacitados. Entretanto, contra um conjunto completo de armadura netherita de proteção quarta, ainda faltava um pouco. Uau! Quase simultaneamente à perda de vida, sua barra de vida se reabasteceu instantaneamente. Levi aproveitou a oportunidade para sacar rapidamente sua espada e atacar à frente. Sua longa experiência lutando contra orcs já o havia treinado em técnicas de combate rápido. Talvez sua esgrima ainda carecesse de uma metodologia específica, mas, ao desembainhar, cortar e embainhar sua espada, ele já havia alcançado uma maestria muito superior à de pessoas comuns. Essa foi uma experiência alimentada pelas vidas de mais de 1000 orcs e vargs. Entretanto, mesmo assim, esse golpe de espada ainda não obteve sucesso. No momento crítico, Azong levantou repentinamente sua mão esquerda modificada, usando o garfo de metal para parar firmemente a espada de Levi, e então balançou seu martelo novamente. Baque! Levi puxou seu escudo com a mão esquerda para bloquear o golpe, então o escudo entrou em um estado quebrado e entrou em um breve tempo de recarga. Rugido! Sentindo que havia dominado Levi, Azog abriu os braços e rondava a arena formada pelos orcs e vargs ao redor. Ele caminhou em círculo completo, exibindo descaradamente seus músculos, começando a se exibir antes mesmo do fim da batalha, como se a vitória já estivesse próxima. Vendo que o temível humano parecia estar em desvantagem, os orcs imediatamente aplaudiram, vargs uivaram junto e seus rostos exibiram expressões de zombaria humanas. A cena ficou bastante animada. Uma enorme pressão na arena foi exercida sobre Levi. No entanto, Levi apenas olhou ao redor. Os orcs que encontraram seu olhar imediatamente fecharam a boca e esticaram o pescoço para trás. Na verdade, se Azog não estivesse ali, esses orcs teriam se espalhado no momento em que viram Levi, em vez de ousar cercá-lo daquele jeito. Esse era o incentivo moral que um líder poderoso proporcionava. À medida que o duelo avançava, o sol gradualmente se punha e a lua pálida subia alto. Quando a luz das estrelas substituiu a luz do sol, todos os orcs ao redor imediatamente se animaram, endireitando suas formas enquanto seu ímpeto aumentava continuamente. A partir daquele momento, todos os efeitos de fraqueza sobre esses orcs desapareceram. A luz do sol enfraquecia os orcs, enquanto a noite era seu domínio. Alguns orcs, encorajados pelo luar e pela presença de Azong, até ousaram encarar Levi. Você está morto, haha. Azog novamente bifurcou a espada de Levi e levantou seu pesado martelo. Baque! O escudo entrou em tempo de espera novamente. Desta vez, Levi pôde sentir que a força de Azong obviamente havia aumentado significativamente, mas não importava o quão forte fosse. Ela estava destinada a não conseguir romper o escudo de Levi. Os escudos tinham um limite superior incerto para a resistência à força, mas não importava quão forte fosse o ataque que enfrentassem. Eles podiam bloquear pelo menos uma vez, no máximo sendo quebrados e entrando em um breve tempo de recarga. Muito problemático. Levi se sentiu um pouco frustrado. Muitos chefes de jogo dependiam do acúmulo de saúde e poder de ataque para aumentar a dificuldade, mostrando quão difícil era derrotá-los. Mas os da vida real eram diferentes. Eles realmente sabiam lutar. Não olhe para a vida baixa deles. Você tinha que acertá-los de verdade para contar. Esse cara não podia ser tratado como uma ralé orc comum. Contudo, a realidade também tinha seus próprios métodos de luta. Após bloquear um forte golpe de martelo, Levi também deixou de lado sua atitude relaxada e brincalhona e rapidamente sacou a espada, desembainhando-a novamente, golpeando e varrendo continuamente. Seus movimentos eram tão rápidos que quase criavam imagens residuais. Azog não conseguia acompanhá-lo e recuava repetidamente, mas ainda conseguia parar. No entanto, não importava quanta força tivesse ou quão rápido a parasse, sua resistência era, em última análise, limitada. E Levi, com comida disponível, era ilimitado. Uau! Finalmente, quando Azog sentiu um traço de fadiga, Levi aproveitou a oportunidade e atacou. Estrondo. As chamas se elevaram enquanto Azog uivava de dor. Seu peito foi aberto com um grande corte, e sua saúde caiu rapidamente. Ele perdeu metade da vida no local. Em desespero, o orc pálido arremessou seu pesado martelo diretamente em Levi. No tempo que levou para se esquivar, os orcs ao redor já haviam se aglomerado, onda após onda, lançando-se contra Levi sem se importar com suas vidas, bloqueando sua espada e fornecendo cobertura para Azong. Por um momento, Levi sentiu como se estivesse cortando uma parede de carne que parecia não ter fim. Quando todos os orcs que o bloqueavam foram mortos, ele viu que as chamas de Azog haviam se extinguido à distância. Seus subordinados mais leais o ajudaram a subir em um varg branco 2 vezes maior que os vargs comuns, e eles estavam fugindo para longe. Aquele era o rei entre os vargs. O rei varg branco. Levi sacou seu arco e disparou várias flechas rápidas, mas não conseguiu atingir seu alvo, pois o rei Vargas desviou agilmente. Às vezes, Levi realmente queria mira automática. O rei Varg rugiu ferozmente para Levi e fugiu rapidamente. Nas costas do lobo, Azog agarrou o peito, quase morto, olhando fixamente para Levi como se quisesse esculpir aquela figura em seus olhos. O exército orc se espalhou em todas as direções, apressando-se para seguir Azog. Reputação dos orcs das Montanhas Sombrias -300? Reputação atual, -3.756.
Levi teve uma premonição de que quando o valor da reputação continuasse a cair até um certo nível, alguma nova mudança ocorreria. Vendo Azog prestes a partir, Levi tentou segui-lo, mas ao ouvir um rugido, dezenas de Vargs retornaram pelo caminho original e avançaram. Pareciam ter recebido ordens do rei Varg, formando um círculo para encurralar Levi, mas nenhum ousou atacar ativamente. Apenas mantiveram uma certa distância enquanto cercavam. Quando Levi dava um passo à frente, esses Vargs davam um passo para trás. Quando Levi de repente sacou sua espada e fingiu um ataque para frente, isso assustou diretamente os Vargs mais próximos, fazendo-os uivar como cães cujos rabos foram pisados, espremendo-se para trás. Mesmo nesse estado, você ainda ousa ficar e me bloquear. Que coragem louvável! Infelizmente, esses Vargs pertenciam à facção hostil e não podiam ser domados, caso contrário. Um grupo de montarias que pudessem lutar e correr seria bastante impressionante. Sem perder tempo. Embora os Vargs não ousassem atacar ativamente, Levi certamente o fez. A espada preciosa e reluzente foi desembainhada novamente, e a pequena lealdade dos Vargs à matilha foi imediatamente destruída, enquanto eles se dispersavam e fugiam. A título obtido, inimigo dos Vargs, Levi seguiu na direção que Azog havia deixado, mas em apenas 1 ou 2 minutos de atraso causado pelos Vargs, Azog correu tanto que nem mesmo sua sombra pôde ser vista. Você não pode escapar. Levi embainhou a espada. A cabeça de Azog permaneceria temporariamente em seu pescoço. Com os Vargs e Orcs repelidos e sem inimigos por perto, Levi imediatamente seguiu na direção que os anões haviam deixado. Ao chegar a um penhasco, descobriu que a região havia se transformado em um mar de fogo, enquanto os anões, Orcs, Gandalf e Bilbo haviam desaparecido. Levi atravessou o mar de fogo, olhando ao redor. Vocês me deixaram aqui? Uau! De repente, um vento forte soprou, fazendo Levi apertar os olhos. Levi! Uma grande águia voou de repente debaixo do penhasco. Gandalf em suas costas gritou sinalizando para Levi saltar. Estávamos esperando por você. Um momento depois, Levi sentou-se de pernas cruzadas nas costas da águia, discutindo com Gandalf. Você realmente me assustou. Pensei que tivesse sofrido algum acidente ou que tivesse me deixado para trás. Como pode ser isso? Essa empresa me expulsaria antes de abandonar você. Gandalf acendeu seu cachimbo e disse com alguma emoção. Estávamos cercados por bandos de Vargs na beira do penhasco. No começo conseguimos lidar com isso, mas depois os anões perderam a resistência e quase foram forçados a pular do penhasco. Usei um pouco de magia para isolar aquele bando de Vargs, então pedi ajuda. Gandalf olhou para a águia e acenou para ela em reconhecimento. Essas grandes águias não eram animais comuns. Possuíam inteligência, ocupavam posições de destaque e eram amigas de Gandalf. Pequena mágica. No entanto, o foco de Levi era um pouco diferente. A pequena magia que você mencionou. Não seria chamada de tempestade de fogo? Sim, suspiro. Hoje foi realmente um dia exaustivo. Capítulo 63. Continue na estrada. Perto dos vales do Anduin em Carrock. Este era o lugar mais distante que as grandes águias estavam dispostas a voar após deliberação. Elas gentilmente pousaram todos no chão e voaram de volta para seus ninhos com batidas de asas poderosas. Levi não sabia o que tinha acontecido enquanto ele estava fora, mas todos pareciam ilesos, apenas um pouco cansados do sofrimento. Bilbo, uma vez eu disse que não havia lugar para você entre nós. Esse foi o maior erro da minha vida. Thorin abraçou Bilbo firmemente com genuína emoção. O que aconteceu? Levi perguntou baixinho a Gandalf. Thorin estava cercado por Vargs e exausto, quase morreu em suas mandíbulas. Foi Bilbo quem correu e o salvou. Eu vejo. A sorte pode ser coincidência, mas a coragem certamente era inevitável. Levi olhou para Bilbo e depois olhou para o bolso com preocupação e conhecimento de causa. Essa coisa. Talvez Bilbo possuí-lo também fizesse parte da grande música, mas ninguém nasceu para sofrer, e ninguém estava destinado a suportar tormento. Mas era preciso dizer que a resistência mágica de Bilbo era realmente forte. Ele segurou o anel e foi tentado por 60 anos inteiros, mas ainda assim foi capaz de entregá-lo voluntariamente. Se houvesse um jeito, não seria necessariamente apenas assistir Bilbo ser corrompido. Mesmo que o problema da corrupção mental gradual não pudesse ser resolvido, eles poderiam tentar resolvê-lo pela fonte. Entretanto, nesse caso, haveria muito o que fazer depois dessa jornada até a Montanha Solitária. Após um breve descanso, o grupo desceu do Carrock e continuou em direção à Montanha Solitária. Poucos dias depois, do outro lado do vale, Gandalf estava em terreno elevado, observando os Vargs e Orcs espalhados pela selva, planícies e ambos os lados do rio, com a testa franzida em profunda preocupação. Eles praticamente mobilizaram todo o seu exército. Ouso dizer que até mesmo os batedores avançados que nos procuram somam milhares, reclamou um anão abaixo. É uma mobilização completa. O velho Gandalf ouviu isso, franzindo a testa novamente. Suas sobrancelhas vinham sofrendo nos últimos dias. Rugido. Nesse momento, o rugido de uma fera veio de repente de cima. Todos imediatamente pegaram suas armas, vendo um urso gigante mostrando os dentes e olhando para eles com intensidade feroz. Céus, que criatura enorme! É maior do que qualquer urso que eu já vi, disse um anão trêmulo. Baque. O urso gigante de repente se lançou sobre ele. Levi fez menção de sacar a espada. Espere. Gandalf interveio rapidamente, ficando entre Levi e o urso gigante. Beorn, eu sei que é você. Acalme-se.
Eu sou Gandalf, o cinzento, companheiro de Radagast, o castanho. Ele e eu nos conhecemos bem. O urso gigante olhou fixamente para Gandalf, fazendo seu couro cabeludo formigar. Depois de um instante, recuou 2 passos e parou de mostrar os dentes. Sua forma maciça encolheu gradualmente, com os pelos se retraindo e os membros ficando mais finos. Transformou-se em um humano com mais de 2 metros de altura. Os anões ficaram atordoados, esfregando os olhos pensando que estavam sonhando. Este é um dos metamorfos. Eles nascem com a magia necessária para se transformar em feras ferozes. Gandalf explicou. Mago, homens, halflings e anões gananciosos. O que os traz perto do meu território? Beorn olhou para todos de sua altura imponente. Suas emoções permaneceram relativamente estáveis ao ver Levi e Bilbo, mas quando seu olhar percorreu os anões, ele franziu a testa. Não queremos fazer mal algum, estamos apenas de passagem, explicou Gandalf. O destino do povo metamorfo foi trágico. Eles foram expulsos das montanhas por orcs e forçados a viver nos vales. A maioria dos poucos remanescentes foi capturada por orcs e torturada até a morte. O povo metamorfo provavelmente consistia apenas de Beorn. Gandalf não queria que ele lutasse com Levi. Eles não podiam deixar os metamorfos se extinguirem. Muito bem, eu acredito em você. Beorn assentiu. Embora não gostasse de anões e não gostasse muito de estranhos, se fossem companheiros do Mago Marrom, ainda eram confiáveis. Gandalf deu um suspiro de alívio. Ótimo, ótimo. O trocador de pele foi preservado. Falando nisso, o que você está fazendo aqui? Perguntou Gandalf. Estou evitando o exército orc. Nos últimos dias eles têm estado como loucos, vagando por toda parte. Nem eu ouso passar por eles. Beorn balançou a cabeça, também um tanto preocupado. A última vez que vi tantos orcs foi quando eles tentaram se expandir para o norte, em direção ao vale, mas não há mais ninguém morando lá e nada para saquear. Eu realmente não consigo entender por que eles estão se mobilizando desta vez. Isso. Gandalf olhou para Levi e sorriu sem jeito. Levi deu de ombros. Isso não importa. O principal é que temos um inimigo em comum. Podemos lidar com ele juntos. Na verdade, precisamos de ajuda. Isso nos permitiria lidar melhor com os orcs. Beorn ficou em silêncio por um momento, olhando para Gandalf, depois para os anões, finalmente fixando seu olhar em Levi por um bom tempo antes de assentir lentamente. O inimigo dos orcs é meu aliado. Ótimo, eu posso te ajudar. Conheço uma rota que pode evitar a visão dos orcs. Durante o dia, você pode sair por lá. Eu ficarei de olho em você. Naquela noite, sob o luar, um urso gigante estava no afloramento rochoso, olhando vigilantemente ao redor. Na casa, o grupo comeu até se fartar e dormiu profundamente. À distância, um orc fazia um relatório. Líder, encontramos um urso gigante nas rochas. Deveríamos. Embora o urso parecesse forte, em comparação, não parecia tão forte assim. Com mais alguns homens, eles conseguiriam lidar com isso. Não se incomode com isso. Dê a volta por cima. Não precisa criar problemas para nós mesmos. Um sublíder batedor orc deu ordens. Nosso alvo é aquele grupo de anões e aquele maldito. Nesse momento, a respiração do líder dos escoteiros ficou pesada, estremecendo ao pensar naquela figura. Se você o encontrar, não lute diretamente. Volte e reúna o exército, e então abriremos caminho matando. Sim, a noite passou rápido. Após o amanhecer, Beorn trouxe pão de mel e bebidas que ele havia preparado para agradar a todos, depois providenciou cavalos e indicou rotas, permitindo que o grupo partisse rapidamente. Enquanto isso, os orcs errantes não conseguiam encontrar seus alvos desejados. Poucos dias depois, por vários motivos, eles gradualmente se retraíram e se retiraram temporariamente desta planície. Neste dia, no portão da floresta. Também a entrada para o reino da floresta. Todos os cavalos que Beorn havia providenciado foram soltos, restando apenas um, liderado por Gandalf. Este lugar foi contaminado pelas garras do mal. A situação não parece boa. Levi, você poderia me fazer um favor? O que? Gandalf se aproximou, virando as costas para o grupo e falando baixinho com Levi. Preciso confirmar uma coisa nos próximos dias. Você sabe sobre os Nazgûl? Eu sei de uma coisa. Eles são servos de Sauron. Clarão. Uma sombra brilhou em suas pupilas. Bilbo olhou de repente para Levi e coçou a cabeça. Ah, não, Levi, não mencione o nome dele casualmente. Gandalf sentiu dor de cabeça. Embora o anel estivesse perdido, Sauron ainda não estava completamente morto. Mencionar seu nome precipitadamente, sem tomar certas medidas, era vagamente percebido. Embora ser detectado não fosse realmente um problema. Sauron não conseguia alcançar as pessoas através da rede. Ainda assim, não era uma coisa boa. Muitos elfos usam aquele que não deve ser nomeado para se referir a essa pessoa. Claro, isso não importa. O que eu quero dizer é que preciso confirmar se aqueles Nazgûl foram invocados novamente. Para isso preciso fazer uma longa jornada. Você quer que eu vá com você? Não, eu cuido desse assunto. O que eu quero pedir é que você me ajude, quando eu voltar, a ir comigo até Dol Guldur. Talvez haja algo lá. Há mais do que apenas algo ali. Se ele se lembrava corretamente, Sauron estava lá agora. O que? Nada. Concordo. Quando você vai voltar? Gandalf mencionou um período que não foi particularmente curto. Tudo bem, até mais. Ótimo. Se algum de nós chegar cedo, esperaremos 3 dias no portão principal. Gandalf partiu, separando-se do grupo mais uma vez. Levi seguiu a expedição até a Floresta das Trevas. Levi, o que Gandalf lhe disse? Bilbo perguntou curioso, com os anões próximos também atentos.
Esses sujeitos estavam bastante curiosos sobre os sussurros de Levi e Gandalf. Entretanto, algumas coisas, embora não sejam impossíveis de dizer, não seriam compreendidas se faladas e só causariam confusão. Ele disse que a Floresta das Trevas foi corrompida por forças malignas e é muito perigosa. Precisamos ficar na estrada o máximo possível. É relativamente seguro lá. Bilbo assentiu seriamente e respondeu: entendo. Terei cuidado. Capítulo 64. Floresta das Trevas. Enquanto a expedição entrava na Floresta das Trevas, na fortaleza de Dólar Guldur, uma sombra escura surgiu da torre alta, com vista para esta terra cheia de sombras. Azog! Uma voz assustadora ecoou na mente do orc pálido. Azog abriu os olhos de repente, ofegando pesadamente. Imediatamente apalpou o peito 2 vezes e descobriu que o enorme corte, do ombro à cintura, havia cicatrizado completamente, deixando apenas uma longa cicatriz que indicava que ele realmente havia sido ferido. Ele levantou a cabeça, olhando para a sombra escura na torre alta que chamava seu nome. Instintivamente Azog sentiu raiva, mas ao examiná-lo mais de perto, descobriu que não era a pessoa que ele odiava. Aquele era o Lorde das Trevas, Sauron. Azog, você liderará o exército e se preparará para a guerra. E o anão? Ignorando seu ferimento curado, Azog questionou Sauron com uma fúria mal contida. Você me prometeu a morte dele. Se qualquer outro orco ousasse responder daquela forma, poderia morrer na hora. No entanto, Azog e Sauron tinham uma relação mais cooperativa. Ele tinha as qualificações para fazer exigências. Obviamente Sauron havia feito algum tipo de promessa, mas naquele momento ele não respondeu à pergunta, apenas ordenou à força que Azog liderasse o exército. Azog ficou imediatamente tão furioso que seu peito arfava sem parar, que a situação não lhe deixou escolha. Por mais furioso que estivesse, ele tinha que seguir ordens. Relutantemente chamou seu filho Bolg e ordenou que Bolg liderasse uma equipe para continuar atacando os anões. Como filho de Azog, Bolg herdou bem o físico de Azog. Ele era igualmente alto e forte. Aquele humano. Se você ouvir, eu lhe permitirei recuar temporariamente. Mas se você conseguir matá-lo, a posição de líder será sua. Azog fez sua promessa com raiva. Logo Bolg partiu com um grupo de orcs. Na floresta densa, os anões estavam sonolentos, reclamando daquela floresta escura que parecia drenar toda a sua energia. Embora o ambiente estivesse escuro, sem céu visível acima, o progresso do grupo foi relativamente tranquilo. Eles não encontraram perigos ao longo do caminho e logo chegaram a uma ponte quebrada. Não toque nisso. Levi alertou o anão que tentava estender a mão e tocar o rio. No entanto, ele próprio tentou usar um balde para coletar água do rio, mas não encontrou nada de anormal. Era apenas água comum. Obviamente a magia daquele rio não podia ser removida e só funcionava dentro da Floresta das Trevas. Seguindo Levi, Thorin também os lembrou em voz alta. Vocês não ouviram o que Gandalf disse antes de entrarmos? Esta floresta está envolta em algum tipo de magia negra, e maldições fluem na água do rio. Há trepadeiras ali. Podemos atravessar. É melhor deixar as mais leves irem primeiro. Não acho que isso seja necessário. Levi interrompeu as palavras de Thorin, dizendo: podemos construir um caminho através. Enquanto falava, Levi pegou pedras e começou a colocá-las do outro lado da ponte quebrada. Para evitar que alguns dos anões mais largos caíssem, ele cuidadosamente fez o caminho com vários quarteirões de largura. Incrível! O velho Balin não pôde deixar de se maravilhar, e sua sonolência foi amplamente dissipada pela operação de Levi. Felizmente e honestamente eu não queria usar essas trepadeiras. Não acho que elas suportariam o peso de todos, especialmente o do Bombur. Bofur interrompeu, fazendo Bombur franzir os lábios infeliz. Que magia incrível fazer pedras crescerem em uma ponte de madeira. Que ele ficou parado no caminho de pedra recém-construído, batendo os pés várias vezes, achando-o muito sólido. Feli acrescentou: qualquer um que ande com Gandalf. Quantos deles poderiam ser normais? Ah, desculpe, eu não quis menosprezar. Percebendo que suas palavras eram ambíguas, ele rapidamente explicou a Levi. Está tudo bem, eu entendo. Levi deu um tapinha no ombro de Feli, indicando que não precisava se preocupar com um assunto tão pequeno. Sem saber, os anões começaram a tratar Levi como o mesmo tipo de existência que Gandalf, especificamente como alguém que naturalmente ocupava uma posição de liderança como um mago. Ao mesmo tempo, todos gradualmente se acostumaram aos vários truques mágicos que Levi ocasionalmente produzia. Conjurar comida e blocos do nada havia se tornado comum. Gandalf também não invocava raios e fogo e afugentava um bando de goblins com uma só explosão? Em termos de magia, a daquele velho era muito mais impressionante que a de Levi. Ele simplesmente não a usava com frequência. Falando em atitudes em relação a Levi, até Thorin era igual aos outros. Ele repreendia os companheiros que cometiam erros e dava sermões a Bilbo quando este queria ir para casa, mas nunca direcionou seu mau humor a Levi, assim como nunca perdeu a paciência com Gandalf. Como os anões disseram ao discutir Gandalf, ele é um mago. Ele faz o que quer. Quem é você para controlá-lo? Eles tinham a mesma atitude em relação a Levi, exceto que, diferentemente de Gandalf, Levi havia assinado um contrato e tinha obrigações e responsabilidades para ajudá-los. Na ponte, olhando para as costas de Levi, Thorin assentiu, sentindo que valia a pena contratar essa pessoa. Ele definitivamente merecia a recompensa. Ele não só era poderoso, como também conhecia magia como Gandalf. Se tivesse a oportunidade, deveria conhecê-lo melhor.
No fundo do grupo, Bilbo olhou para os blocos que Levi havia conjurado do nada e inconscientemente tocou o anel em seu bolso. Eu também considero conhecer um feitiço de invisibilidade? O Hobbit pensou consigo mesmo. Não perca tempo, vamos nos apressar pela floresta. Thorin gritou. Pouco depois de cruzar o Rio Mágico, eles conseguiram chegar a áreas relativamente próximas de onde os elfos da floresta viviam. Entretanto, esse trecho da estrada estava cheio de perigos, com sombras se agitando lá dentro. Levi olhou para as teias de aranha nas árvores, reprimindo a vontade de usar uma tesoura ou sua espada para coletar um pouco de seda. Essas aranhas dependiam das vibrações das teias para detectar presas. Se ele realmente fizesse isso, provavelmente atrairia imediatamente um grande grupo de aranhas. Ele não se importava, mas os outros membros da expedição estariam em apuros, especialmente porque, com exceção de Levi, todos estavam sonolentos e não estavam em condições de combate. Silvo. Um tipo de zumbido baixo veio de cima. Levi instintivamente sacou a espada e desferiu um golpe para cima. Um enorme cadáver de aranha caiu, sua superfície queimando em chamas. Conquista título desbloqueado. Matador de aranhas? Descrição: mate uma aranha. O que é isso? Os olhos de Thorin se arregalaram quando ele de repente ficou alerta. Aranhas. Representantes de forças malignas. Elas estão corrompendo esta floresta. Levi explicou e perguntou: alguém de vocês tocou em uma teia? Essas aranhas determinam a localização das presas com base nas vibrações da teia. Teias? Não, eu nem vi essas coisas. Não, fiquei na estrada principal o tempo todo. Definitivamente não toquei em nada. Nem eu. Não. O grupo de anões se virou e negou repetidamente. Certamente não era Bilbo. Ele estava seguindo Levi, que o observava atentamente. Então essa aranha procurou ativamente e lançou um ataque. Pegando a corda caída e o olho de aranha, Levi de repente quis procurar aranhas ativamente. Eram todos materiais. Seria um desperdício não caçar mais com seu encantamento saque terceiro. Preparem-se para a batalha. Enquanto ele pensava, Thorin de repente rugiu atrás dele, e todos imediatamente pegaram suas armas. Bilbo também sacou sua espada curta e olhou para ela. Não são orcs, isso é. Ele olhou para cima e viu inúmeras aranhas enormes rastejando sobre a floresta. O número delas era suficiente para ilustrar perfeitamente a frase apagando o céu. Corram! Vendo que a situação não era algo que seu pequeno grupo conseguiria lidar, Thorin gritou diretamente a frase favorita de Gandalf. Arri! Bombur, o maior e mais carnudo, tornou-se imediatamente o alvo principal das aranhas. Ele gritava enquanto batia freneticamente nas cabeças das aranhas, estourando uma a cada golpe. Levi reagiu com a velocidade da luz. Sua lâmina cortou as aranhas ao redor em golpes rápidos e decisivos antes de avançar em direção à equipe da expedição. Ele se movia como um redemoinho de aço, abatendo os inimigos enquanto corria. Cada golpe era letal. Nenhuma aranha sobreviveu a um único golpe de sua espada. À medida que a batalha avançava, várias pilhas de olhos de aranha se acumulavam em sua mochila. Naquele momento, incontáveis cadáveres de aranha se amontoavam atrás da expedição, a maioria queimando em chamas. De cima, parecia que alguém havia traçado uma linha reta de fogo ali. A maioria das aranhas ficou bloqueada atrás da expedição. Ocasionalmente, algumas aranhas dispersas saltavam de cima para atacar, mas eram rapidamente eliminadas pelos anões. Silenciar. Em seu pânico, até Bilbo perfurou a cabeça de uma aranha. Antes que a aranha morresse, fosse sua imaginação ou não, Bilbo parecia ouvi-la falando. A aranha usou uma onomatopeia para descrever como se sentiu ao ser esfaqueada pela espada curta. Picada? Esse é um bom nome. De agora em diante, esta espada se chamará Ferrão. Aranhas morriam uma após a outra. Assim que a crise parecia prestes a ser superada com segurança, sons de movimento ecoaram pela selva. Flecha após flecha vinham de vários ângulos difíceis, cada uma atingindo precisamente o ponto vital de uma aranha, matando-a instantaneamente. Seguindo as flechas, surgiu um grupo de elfos vestindo túnicas e armaduras verde escuras. Eles se moviam agilmente entre os galhos das árvores, eliminando as aranhas restantes com golpe após golpe. No entanto, eles não guardaram suas armas, mas em vez disso viraram seus arcos, mirando na expedição. Não pensem que não vou agir contra vocês, anões. Eu ficaria muito feliz em fazê-lo. O jovem elfo que os liderava sacou seu arco, com a ponta da flecha apontada para Thorin. Embora nunca o tivesse visto antes, Levi o reconheceu imediatamente. Esse era o príncipe élfico do Reino da Floresta, Legolas. O temperamento dos elfos da floresta não era tão bom quanto o de Valfenda. Comparado a Valfenda, o lugar onde viviam não era seguro. Eles frequentemente lutavam e negociavam com os humanos de Vale. Tudo isso tornava suas personalidades mais abertas e relativamente irascíveis em comparação com outros elfos. Levi embainhou sua espada e deu um passo à frente. Não se mova, um elfo avisou. Legolas imediatamente olhou para Levi, mirando seu arco naquela direção também. No entanto, ao ver claramente a aparência específica da pessoa, abaixou o arco e fez um gesto para que aqueles atrás dele, mirando em Levi, também baixassem os arcos. Não apontem seus arcos para ele. Este é nosso convidado de honra. Capítulo 65. O Reino da Floresta. Ouvi falar de você, o lendário guerreiro poderoso que usa magia milagrosa, a ruína dos orcs, Levi Stonecraft. Legolas embainhou sua arma e deu 2 passos à frente, dizendo, bem-vindos ao Reino da Floresta. Legolas os cumprimenta. Ultimamente surgiram muitos rumores sobre esse humano, alguns bastante escandalosos.
Quando Legolas os ouviu pela primeira vez, ficou cético, pensando que eram histórias exageradas. Afinal, como tais feitos poderiam ser realizados por um único humano? Foi somente mais tarde, quando seu pai, o rei do Reino da Floresta, Thranduil, lhe disse que era verdade, que ele começou a levar isso a sério. Reputação do Reino da Floresta, mais 500, respeitado. Embora Levi nunca tivesse estado naquele lugar antes, ao conhecê-lo pela primeira vez, a reputação inicial do Reino da Floresta era de 500. Isso provavelmente se devia ao fato de Levi já ter varrido os orcs nos vales dos rios perto da Floresta das Trevas. Esses elfos testemunharam todos os seus feitos. Desde a chegada de Levi, os principais inimigos dos elfos da floresta se tornaram aranhas, com os orcs raramente vindo assediar as fronteiras da floresta. De fato, depois de abater tantos orcs, a reputação de Levi com a maioria das facções próximas já havia atingido o nível respeitado. Apenas alguns lugares distantes ainda tinham reputação relativamente baixa, embora, à medida que os rumores se espalhavam gradualmente, a reputação dessas áreas também aumentasse lentamente. Do outro lado, atrás de Legolas, outra elfa se aproximou. Ela olhou para Levi de cima a baixo e disse: Capitão da guarda, Tauriel, cumprimenta você. Levi assentiu e respondeu: Saudações a vocês dois. Após os cumprimentos, Legolas disse: A hospitalidade pode ter que esperar um momento. Preciso lidar com esses anões primeiro. Eles são meus companheiros, explicou Levi. Peço desculpas, mas não consigo determinar qual o propósito desses anões em virem aqui. Preciso levá-los de volta para interrogatório. Legolas acenou com a mão, preparando-se para revistar os anões. Por que deveríamos? Vocês estão discriminando. Alguns anões protestaram. Preconceito. Isso é preconceito. Você não ouviu? Estamos com o Levi. Solte, não toque nas minhas coisas. Nós compartilhamos o mesmo propósito, disse Levi, vendo os anões prestes a serem amarrados. A atmosfera de repente ficou delicada. Compartilhar o mesmo propósito significava que se eles quisessem prender os anões, eles também teriam que prender Levi. Ninguém queria fazer de uma lenda viva um inimigo. Legolas interrompeu suas ações, virou-se para olhar para Levi, respirou fundo e estava prestes a dizer algo. De repente, um batedor chegou, interrompendo a conversa. Ele disse a Levi: Lord Thranduil o convida para falar com ele. Legolas olhou para a esquerda e para a direita, sem outra escolha a não ser desistir temporariamente, ordenando: Leve-os de volta. Os anões soltaram suspiros de alívio e Bilbo, que estivera protegido no meio, também relaxou, abandonando os pensamentos de invisibilidade. O grupo foi então escoltado pelos elfos até um palácio. Estrondo. As grandes portas se fecharam com uma finalidade estrondosa. Embora os anões tenham evitado o destino de serem revistados e jogados em masmorras, eles ainda não conseguiram escapar da vigilância rigorosa de um grupo de soldados para impedir qualquer movimento. O grupo descansou no salão de recepção, murmurando e discutindo sua situação atual com energia nervosa. Depois de um tempo, Thorin e Bilbo foram levados para comparecer diante do trono do rei. Porém, antes deles, Levi já conversava com Thranduil há algum tempo. Desde o ano passado, ouvi falar de um valente patrulheiro que enfrentou sozinho os exércitos orcs nos vales do Anduin, evacuando os humanos de lá, acompanhado por um mago cinza. Conheço bem as capacidades de Gandalf, então este assunto era curioso. Como você sozinho enfrentou tantos orcs? O rei se levantou do trono e desceu lentamente, encarando Levi por um bom tempo, obviamente realizando a revisão de rotina de sua coleção de títulos. Com isso, Levi deu um tapinha na espada. Esta espada, posso vê-la? Claro. Com a permissão concedida, Thranduil sacou a longa espada e a segurou diante dos olhos, examinando-a cuidadosamente com a apreciação de alguém que entendia de artesanato refinado. Uma espada de excelente acabamento. Ela tem um nome? Não, na verdade, ainda não pensei em como chamá-lo. Quando chegar o dia em que tiver um nome, certamente causará medo nos orcs. O rei fez sua profecia, fez um gesto agradável com a espada e embainhou a lâmina. Obrigado. Após cumprimentos educados e perguntas, Thranduil retornou ao seu trono e falou sobre assuntos sérios, falando nisso o que traz a ruína dos orcs. Salvador dos humanos dos vales do Anduin, mestre da magia milagrosa, Levi, ao reino da floresta? Você está sendo perseguido por exércitos de orcs em busca de santuário, ou está apenas de passagem? Levi queria explicar as circunstâncias complexas, mas antes que pudesse escolher as palavras com cuidado, o rei continuou. Seja qual for o seu propósito, o reino da floresta lhe dá as boas-vindas. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Reservamos nossa gentileza e paciência para os amigos. Em relação a Levi, a atitude do rei foi bastante amigável, mas ele não fez nenhuma menção aos anões, como se Levi tivesse vindo sozinho para a Floresta das Trevas. Esses anões são meus companheiros. Nosso propósito nesta jornada é reconquistar a Montanha Solitária. Acredito que Sua Majestade, o Rei da Floresta, compreende a importância estratégica daquele lugar. Se os anões conseguirem retomar sua terra natal, ela se tornará uma sólida linha de defesa contra as forças do mal. Levi trouxe o assunto à tona. Eu certamente entendo, mas você esqueceu que um dragão vive ali? Se Saug fosse libertado, Mirkwood seria a primeira a sofrer. Enquanto outros poderes poderiam observar temporariamente à distância, Mirkwood seria definitivamente a mais urgente. Eu vou lidar com aquele dragão, prometeu Levi. Você? Thranduil quase teve vontade de rir. Um humano. Como ele poderia conhecer o terror dos dragões?
Mesmo quando liderara uma legião anos atrás, ele não ousara travar uma guerra precipitada contra um dragão. Como sempre, não era que eles não pudessem vencer, mas o custo seria muito alto, causando facilmente o colapso da população élfica. A atual raça élfica não era tão próspera quanto nos tempos antigos. Qualquer grande batalha aceleraria seu declínio. Quando ele estava prestes a lembrar seu amigo humano para não falar com arrogância, guardas chegaram de repente com duas pessoas, Thorin e Bilbo. Nesse momento, Bilbo olhou com os olhos arregalados, olhando para um e para outro bastante ansioso, embora ver Levi ali também lhe trouxesse alguma paz de espírito. Ao conversar com Levi, Thranduil ainda conseguia manter um leve sorriso e tranquilidade no rosto, mas no momento em que Thorin chegou, Levi imediatamente sentiu o relaxamento do rei desaparecer, até mesmo a curva de sua boca se endireitando. Como ele havia dito, a boa vontade dos elfos da floresta era reservada apenas aos amigos. Logo, os dois reis começaram a discutir o assunto. Thranduil prometeu fornecer assistência à ação de Thorin para recuperar sua terra natal, desde que eles devolvessem o que originalmente pertencia aos elfos. E Thorin se comportou com a consistência de sempre. Ao ver elfos, começou a zombar friamente e a usar de sarcasmo, rejeitando quaisquer condições élficas, até mesmo sentindo que os elfos as deviam, e passou a condenar o rei em voz alta no salão. Após a condenação, ele o amaldiçoou mais algumas vezes. Levi quis cobrir a boca de Thorin várias vezes. Ele não conseguia ver que Thranduil no trono estava tão bravo que seus olhos estavam esbugalhados? Nunca viu um anão tão sem vergonha. Logo Thorin percebeu que desta vez havia chutado uma placa de ferro. Os elfos da floresta não tinham o mesmo bom humor que os de Valfenda. Embora também possuíssem a elegância élfica habitual, essa elegância carregava um toque de irritabilidade. Se você deseja permanecer aqui, então fique aqui e apodreça lentamente. Afinal, centenas de anos são apenas um piscar de olhos para a vida élfica. Eu tenho essa paciência. Prendam esses anões. Sob os abusos e insultos de Thorin, a influência da reputação de Levi foi desperdiçada com sucesso, e os anões ainda estavam desarmados e presos. No entanto, em relação ao hobbit Bilbo, Thranduil não transferiu sua raiva. Após conversar brevemente com Bilbo, ele o soltou, permitindo que ele se movesse livremente como Levi. Capítulo 66. Aliado. Que companheiro de equipe, Levi deu um tapa na testa exasperado. Com o desabafo de Thorin, esqueça-o, mesmo que Gandalf convocasse mais 10 águias, elas não conseguiriam conter o temperamento de Thranduil. O fato de não terem sido abatidos diretamente já demonstrava que os elfos demonstravam alguma consideração por seu status compartilhado como povos livres. Colocando-se no lugar deles, Levi também não conseguia tolerar isso. Se Gandalf estivesse ali, ele definitivamente xingaria o tolo Thorin, e acenderia o cachimbo para pensar em uma solução. Majestade, o senhor sabe que os anões não são muito bons em comunicação. Claro que sei. Thranduil não queria ouvir a conversa de Levi naquele momento e interrompeu diretamente. Eles são teimosos como pedras. E foram eles que quebraram o juramento primeiro. Que direito ele tem de dizer que eu fiquei parado assistindo as pessoas morrerem? Mesmo que eu os deixe ir, mesmo que tudo corra bem, o resultado final será apenas mais um rei caindo na loucura. Agora Levi não tinha mais nada a dizer. Quando chegou a hora, o que os anões tinham feito realmente não podia ser encoberto. De fato, foram os anões os primeiros a quebrar sua promessa, causando a rixa sangrenta entre elfos e anões. E a causa raiz de tudo isso era a ganância dos anões. Se a culpa tivesse que ser atribuída, ela só poderia ser atribuída a Sauron. Os anéis que ele deu aos anões amplificariam infinitamente seus desejos a um grau patológico. Entretanto, durante a conversa, além da questão dos anões, houve outra coisa que chamou a atenção de Levi desde o início. Notei alguns ferimentos no rosto de Vossa Majestade mais cedo. Os movimentos de Thranduil pararam. Ele não sabia por que Levi estava falando sobre isso. Essas eram queimaduras de fogo de dragão que nunca cicatrizaram. A verdadeira aparência do rei era, na verdade, bastante macabra. Metade do seu rosto estava queimado a ponto de ser irreconhecível. Normalmente parecia normal apenas porque ele escondia os ferimentos com magia. Da perspectiva de Levi, a saúde deste rei nunca foi plena e não poderia se recuperar. 27:30. Levi puxou uma maçã dourada. A atenção do rei foi imediatamente atraída para ela. Como um elfo bastante habilidoso em magia, ele era muito sensível ao poder mágico. Isso é, um pequeno presente que representa meus sentimentos pessoais. Espero que possa ajudar Vossa Majestade com os ferimentos. É lindo e precioso, e consigo sentir o poder mágico que ele contém. Poder de cura. Mas pensar que ele pode curar minhas feridas pode ser um pouco. Mesmo entre os elfos, Thranduil era relativamente habilidoso em magia. Na verdade, obter efeitos de cura por meio da magia não era difícil para a raça élfica. Muitos elfos conseguiam, se quisessem. Mesmo assim, a queimadura no rosto do rei permanecerá sem cicatrizar por tanto tempo, o que demonstrava a dificuldade de tratá-la. Por que não tentar? Não tem mal nenhum, né? Trituração. Sob a persuasão de Levi, Thranduil pegou a maçã que parecia ser feita de ouro, hesitou por um momento e então a mordeu. Não havia o gosto metálico que ele imaginava. Apenas fragrância e doçura em sua boca, seguidos por um poder mágico crescente e uma força de cura que se espalhava por todo o seu corpo. A ilusão em seu rosto desapareceu inconscientemente, revelando o rosto macabro mais uma vez. Sob o efeito da maçã dourada, a carne vermelha exposta gradualmente demonstrou vitalidade, opondo-se ao hálito do dragão que ali permanecia.
Dor e coceira fizeram a expressão de Thranduil se contrair. Como se sentisse um desafio, todo o poder de cura da maçã dourada se concentrou, ajudando a ferida a se regenerar. Esse choque de forças terminou com a vitória da maçã dourada. À medida que o sopro restante do dragão se dissipava gradualmente, carne e pele voltavam a crescer em seu rosto. 30. Parece que o efeito ficou muito bom, disse Levi casualmente, como se tivesse acabado de fazer algo trivial. Realmente, se recuperou. Thranduil respirou fundo várias vezes, tocando suavemente o rosto. Há muito tempo. Fazia muito tempo que ele não sentia uma pele perfeita. Expresso minha sincera gratidão a você, Levi. Essa queimadura me incomoda há muito tempo. Reputação do Reino da Floresta mais 500. Reputação atual, 1000, aliado. De agora em diante, você é um aliado do Reino da Floresta. No futuro, se precisar, poderá vir em busca de ajuda. Quando chegar a hora, o Reino da Floresta responderá. Uma aliança foi forjada aqui. Quanto menos palavras, maior a questão. Observando a reputação, Levi sabia que o rei falava sério. Ele não estava fazendo promessas vazias. Se antes o Reino da Floresta respeitava apenas a força pessoal de Levi e suas contribuições extraordinárias aos povos livres, agora eles realmente o consideravam um aliado. O tipo de aliado que eles poderiam mobilizar para apoiar. Obrigado, mas a ajuda é sempre mútua. Se precisar de alguma coisa, também não serei mesquinho. Depois de responder educadamente, Levi mudou de assunto. Ouvi dizer que há joias élficas na Montanha Solitária. Os movimentos de Thranduil pararam. Ele sentiu que o humano mudava de assunto rapidamente e, de alguma forma, eram sempre assuntos delicados e secretos. Essas não são joias comuns. Para mim, elas têm um significado especial. Tentei recuperá-las muitas vezes, mas sempre consegui voltar de mãos vazias. Agora que a Montanha Solitária está ocupada por um dragão, a esperança de recuperação fica cada vez mais distante. E se eu pudesse trazê-los de volta? Então posso lhe fazer uma promessa. Uma promessa de rei, disse Thranduil. Sobre aqueles anões. Thranduil de repente disse, sei que vocês são companheiros na mesma expedição. Posso garantir a segurança deles, mas não os deixarei partir até que meu propósito seja alcançado. Entendo. Levi assentiu e então disse, no entanto nem todos pensam assim. Além de Thorin, há outros com quem você pode conversar. Vou considerar seriamente suas palavras, respondeu Thranduil. Nesse ponto, libertar os anões diretamente era impossível. Com novas e antigas queixas somadas, a situação não poderia ser resolvida rapidamente. Embora Levi pudesse abrir a prisão diretamente, ele não tinha certeza do que aconteceria se fizesse isso. Mas falando nisso, ele não precisava agir. Alguém o faria. A conversa com o rei logo terminou. Deixando o trono do rei, Levi pediu informações a um elfo e seguiu em uma direção. A prisão é por aqui. Tendo acabado de pedir informações e planejando discutir os eventos do dia com os anões, enquanto caminhava, de repente ouviu-se uma comoção à sua frente. Levi seguiu o som e avistou um grupo de elfos conversando animadamente perto do depósito. Estamos planejando um banquete. De repente, uma voz um tanto familiar surgiu atrás dele. Levi se virou e viu Legolas segurando uma fruta e o cumprimentando. Levi também cumprimentou o príncipe élfico. Um banquete? A festa da luz estelar. É a nossa tradição, planejada para daqui a 7 dias. Se você tiver interesse em participar, será um prazer recebê-lo. Levi balançou a cabeça. Receio que não. Tenho coisas para fazer. Exatamente 7 dias depois, Levi e Gandalf concordaram em se encontrar em Dol Guldur. Além disso, mesmo que não fosse naquela época com seus companheiros presos, seria um tanto inapropriado que ele comparecesse a um banquete. No entanto, essas preocupações logo foram dissipadas quando alguém apareceu procurando por Levi. Bilbo. Capítulo 67. Esgrima dinâmica. Recusando educadamente o gentil convite de Legolas, Levi seguiu Bilbo até uma área isolada e perguntou. O que aconteceu? Fui visitar Thorin e os outros, Levi. Bilbo suspirou profundamente preocupado. Assim que deixou o trono do rei, foi imediatamente visitar os anões. No caminho de volta, encontrou Levi por acaso. Depois de descrever brevemente a situação dos anões, Bilbo disse hesitantemente, na verdade, Thorin me confiou algumas tarefas. Você concordou? Eu ainda não concordei, pois este assunto é bastante complexo. Então, queria pedir sua opinião. Não sei como dizer, deixe-me pensar. Em 7 dias, o Reino da Floresta realizará o banquete da luz estelar. Todos os elfos estão ansiosos por este banquete, incluindo os guardas da prisão. Estarão todos completamente bêbados até lá. Levi disse de repente algo aparentemente sem relação. Bilbo, acredito que você tenha seu próprio julgamento. Ele deu um tapinha gentil no ombro do hobbit, encorajando-o. Durante o banquete, tenho alguns assuntos que exigem minha ausência temporária. Claro, não apenas naquele dia. Talvez eu precise me separar de vocês por algum tempo depois. Enquanto falava, Levi tirou de sua mochila uma maçã dourada com um brilho lustroso. Ele contém poder de cura e pode curar quase qualquer lesão ou dor. A maçã foi colocada nas mãos de Bilbo enquanto Levi continuava. Eu confio em você, Bilbo. Você saberá quando usá-la. Isso não. Acho que não vou precisar. Você deveria ficar com ele. Você briga muito, então definitivamente precisa mais do que eu. Bilbo recusou imediatamente. Independentemente dos efeitos, aquela coisa claramente parecia muito valiosa. Você vai, Bilbo. Olhando para os olhos de Levi que pareciam ver através de tudo, Bilbo quis dizer mais, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele abriu a boca e finalmente concordou.
Tudo bem então, eu entendo. Obrigado, Levi. Já decidiu o que fazer. A confiança e o presente de Levi encheram Bilbo de determinação. Tendo chegado até ali, ele não era mais o hobbit em busca de conforto que pensava constantemente em casa. Ele tinha seu próprio julgamento sobre certos assuntos. Eu farei isso. Foi o que combinamos desde o início. Eu disse que os ajudaria a reconquistar sua terra natal. Estou feliz que você tenha chegado a essa conclusão. Ainda faltavam 7 dias para a festa da Luz das Estrelas. Depois de se separar de Bilbo, Levi também foi visitar os anões, perguntando sobre sua situação e planos futuros. Por que você simplesmente não nos desenterra? Perguntou um anão baixinho. Levi apontou para o grupo de guardas parados na entrada e deu de ombros. Eu poderia desenterrá-los, mas talvez vocês não conseguissem escapar. Levi certamente poderia expulsar os anões, mas as consequências, na melhor das hipóteses, sua reputação no Reino da Floresta diminuiria um pouco. Na pior, poderia haver sérios problemas. Levi deu a entender. Você não vai apodrecer aqui para sempre. Não se esqueça, eu não sou o único lá fora. Os anões se entreolharam e ficaram em silêncio por um momento. Todos sabiam quem era aquela outra pessoa. Na verdade, antes mesmo da chegada de Levi, Thorin já havia confiado essa tarefa a Bilbo. Isso não foi escondido de ninguém, exceto dos elfos. Não se preocupe, este não é o fim da sua jornada. Levi também aprenderá a falar por enigmas, mas assim que disse isso, os anões souberam que as coisas provavelmente dariam certo. Eles só precisavam esperar. Esperar pelo ladrão. E você, Levi? Perguntou Kili. Ainda tenho alguns assuntos para resolver. Se o tempo permitir, vou procurá-lo e voltarei depois. Bom. Tendo resolvido temporariamente os problemas com os anões, Levi saiu da prisão e olhou para o palácio, dando um tapa repentino na testa. Eu esqueci completamente disso. Com esse pensamento, Levi encontrou um elfo para servir como guia e visitou este palácio subterrâneo, desbloqueando com sucesso as receitas de criação para a série de equipamentos Voodlan F. Nunca é demais ter categorias de receitas de artesanato. Quanto mais, melhor. As séries de equipamentos élficos, além das diferenças estilísticas, eram todas praticamente iguais em força. Nada de especial. Porém, além do equipamento, algo mais chamou a atenção de Levi. Alguns elfos que estavam treinando. A longa expectativa de vida significava que a maioria dos elfos eram guerreiros bastante habilidosos. Eles tinham tempo suficiente para aprender lentamente. Pode-se dizer que eram todos guerreiros valentes, todos de elite. Mas as habilidades, se não fossem utilizadas por muito tempo, enferrujariam. Portanto, o treinamento diário ainda era necessário. Campos de treinamento podiam ser raros em Valfenda, mas estavam por toda parte no Reino da Floresta, pois sua frequência de combate era bastante alta. Era preciso dizer que esses elfos manejavam suas espadas muito bem. Qualquer um deles demonstrava habilidades impressionantes. No entanto, a esgrima, os movimentos dos elfos lembraram Levi de um mod que ele já havia jogado antes. Pelas observações atuais, o sistema de adição de novos mods não era isento de padrões. Cada vez que um novo mod era adicionado, era porque ele havia encontrado os elementos correspondentes. Enquanto pensava nisso, o olhar de Levi de repente encontrou uma figura bastante familiar. Legolas. Sem saber o que havia vivenciado, ele estava treinando com uma expressão um tanto sombria. Suas técnicas de espada eram deslumbrantes de se ver. Impressionante. Levi não pôde deixar de elogiar. Percebendo a chegada de Levi, Legolas imediatamente parou seus movimentos e respondeu. Obrigado pelo elogio, mas acho que não importa quão excelente seja a minha habilidade com a espada, ela não se compara à lenda da natureza selvagem. Ah, bem. Se possível, gostaria de solicitar alguma orientação de combate, disse Legolas seriamente. Levi esfregou as mãos, sentindo-se um pouco envergonhado. O que ele poderia guiar? Comer uma maçã dourada, beber uma poção e atacar? Ou ser um homem desprezível explorando mecânicas e jogando TNT? Honestamente, ele nem usava essas coisas, a menos que fosse absolutamente necessário. Orcs comuns não valiam a pena usar os verdadeiros trunfos em sua mochila. Esses eram reservados para chefões. Na verdade, eu não sei nada sobre esgrima. Aliás, nunca aprendi essas coisas, explicou Levi. Nunca aprendeu? Legolas ficou genuinamente surpreso. Como isso era possível? Se ele realmente não tinha boas habilidades de luta, de onde vieram aqueles registros de batalha aterrorizantes? Poderia ser apenas força bruta? Na verdade, não aprendi nenhuma técnica de combate. Se tivesse que escolher algo em que sou relativamente bom, seria golpes cortantes. Ao ouvir as palavras de Levi, Legolas achou aquilo incrível. Ele não sabia como descrever Levi. Essa pessoa era única demais. Na verdade, estou muito interessado nos métodos de combate dos elfos. Se possível, você poderia me ensinar alguns? Claro, ficarei feliz em ajudar. Embora surpreso diante do pedido de Levi, Legolas concordou imediatamente. Ele exibiu seu arsenal de armas, espada, adaga, arco ou combate desarmado, técnicas de evasão. O que você quiser ver, eu demonstro. Farei o meu melhor, sem reservas. Enquanto falava, Legolas pegou armas de treino e entregou uma para Levi. Uma demonstração e aula improvisadas começaram. Inicialmente, Levi ficou preocupado. Ele não sabia como se conter em combate.
Se ele acidentalmente machucasse Legolas, seria muito constrangedor. Entretanto, à medida que o treinamento progredia, Levi gradualmente perdeu completamente essa preocupação. Não conseguia acertá-lo, simplesmente não conseguia. Esse cara era mais difícil de pegar do que poeira flutuando no ar. Aqueles movimentos não eram algo que humanos conseguiriam fazer, embora ele não fosse humano para começo de conversa. Se fosse uma batalha de vida ou morte, com todos os meios disponíveis, Levi teria muitas maneiras de lidar com a situação. Mas em termos de pura comparação de habilidades, ele tinha que admitir que não era muito bom nisso. Estrondo. Mais uma vez, a espada de Levi foi desviada, expondo uma fraqueza. Após essa troca, Legolas parou de repente, indicando que havia terminado de demonstrar essa fase. Quando Legolas parou, uma notificação apareceu quase simultaneamente. Amor adicionado, esgrima dinâmica. Lá estava. Levi não conseguiu evitar a empolgação. Ele estava apenas testando, sem esperar que realmente funcionasse. Sem saber da situação de Levi, Legolas embainhou a espada e explicou: o que acabei de demonstrar foram as técnicas mais básicas. Esses métodos de lidar com inimigos não podem ser aprendidos sem experiência em combate real. Mas para alguém como você acostumado a lutar no campo de batalha, acredito que você os dominará rapidamente. Exatamente certo. Ao concordar, Levi abriu o painel de habilidades do modo Esgrima Dinâmica. No momento havia apenas uma habilidade, Esgrima Básica NV1. No jogo, a função dessa habilidade era travar automaticamente nos inimigos sem mira manual. No contexto atual, isso significava que ao entrar em combate, o foco de Levi seria mais forte e sua observação dos inimigos mais detalhada. As habilidades do Mod Dynamic Swordsmanship exigiam orbes de habilidade para serem desbloqueadas ou aprimoradas, e orbes de habilidade eram obtidas matando criaturas hostis. Em outras palavras, para adquirir novas habilidades ou aprimorar as existentes, ele só precisava continuar atacando. Agora entendo tudo. Capítulo 68, A Sombra de Dólar Guldur. Para Legolas, o elfo que lhe demonstrou técnicas de combate sem reservas e até o ajudou a desbloquear um novo mod, Levi ofereceu uma maçã dourada como recompensa. Os elfos pareciam gostar bastante dessa coisa, bonita e prática. Embora estivesse distribuindo algumas maçãs douradas ultimamente, Levi realmente não sabia o que mais poderia oferecer como agradecimento. Este era o presente mais adequado em sua mochila, e ele tinha quantidades relativamente grandes. Falando nisso, provavelmente ninguém recusaria maçãs douradas. Elas são o ponto ideal para a estética da maioria das criaturas. Até os orcs diriam que são boas. Depois de aprender a esgrima básica, Levi parou de frequentar os campos de treinamento, o que deixou Legolas um tanto intrigado. Por que essa pessoa parou de aprender depois de apenas um dia? No entanto, o que confortava esse instrutor temporário era que Levi frequentemente ia às áreas próximas para abater algumas aranhas e orcs errantes. Embora ele sempre resmungasse sobre plantar itens, ou algo assim, ninguém sabia o que isso significava, todos os elfos conseguiam ver suas ações. Independentemente disso, o que ele fazia beneficiava o reino da floresta, e isso por si só já era digno de respeito. A taxa de desistência hoje é muito alta. Na floresta, Levi cortou outra aranha, seu rosto demonstrando satisfação apesar da dificuldade. Nos últimos dias, ele havia matado mais de 100 aranhas de vários tamanhos, limpado vários ninhos e sua mochila estava quase cheia de olhos de aranha. No entanto, ele só havia conseguido uma habilidade básica de espada e um orbe de habilidade de esquiva. Depois de aprimorar suas habilidades básicas com espada para o nível 2 e esquiva para o nível 1, Levi embainhou sua espada e retornou ao reino da floresta. Amanhã seria a festa da luz das estrelas e também o dia marcado para a reunião. Detectei muitos orcs de emboscada na fronteira leste da floresta. Parece que estão procurando por alguma coisa. O lado leste da floresta era o rio que levava à cidade do lago, também uma importante rota comercial para os elfos. Ter orcs entrincheirados ali definitivamente não era uma boa notícia. Retornando ao palácio, Levi levou essa informação ao rei. Após receber a garantia de que Thranduil a levaria a sério, partiu para a fortaleza de Dólar Guldur. No dia seguinte à partida de Levi, um banquete foi realizado no reino da floresta. Elfos carregaram barris de vinho um após o outro até o salão de banquetes, erguendo taças em comemoração. Entretanto, neste dia alegre, chegaram más notícias. Aqueles anões escaparam. Ao ouvir essa notícia, Thranduil perdeu a vontade de beber e colocou sua taça de vinho de lado. Legolas, você lidera a equipe e vai. Como se de repente se lembrasse de algo, o rei fez uma pausa e continuou. Vão e exterminem os orcs daquela área. Não deixem que eles perturbem nosso banquete. E os anões? Legolas perguntou. Não se preocupe com eles. Deixe-os seguir o rio. Se eles viverão ou morrerão é problema deles, eu não me importo. Além disso, ao eliminar os orcs, lembre-se de trazer um vivo. Tenho perguntas a fazer. Embora tivesse muitas dúvidas, Legolas ainda aceitou a ordem e liderou uma equipe de elfos em direção à foz do rio. O rei estava sentado em seu trono, imerso em pensamentos. Dólar Guldur, antiga morada dos elfos da floresta, permaneceu abandonada desde que os elfos migraram para o norte na Segunda Era. Entretanto, na Terceira Era, uma força maligna ocupou este lugar.
Parecia dilapidado e cercado pelo silêncio, como se nada estivesse ativo ali. Mas tudo isso era apenas uma fachada para enganar o mundo exterior. Até mesmo os rumores de um necromante podem ter sido espalhados deliberadamente para confundir e ganhar mais tempo para o desenvolvimento. Levi pisou em galhos mortos e folhas podres, aproximando-se passo a passo do grande portão desta fortaleza. Gandalf? Ele chamou. Estou atrasado? Não. De repente, uma voz surgiu de trás de um pilar de pedra ao seu lado. Levi virou a cabeça e viu Gandalf e Radagast, o castanho, emergindo juntos. O mago nunca se atrasa, disse Gandalf naquela frase clássica. É isso mesmo. Com os meus coelhos, só os outros podem se atrasar. Radagast se interrompeu. Tenho quase certeza agora, Levi. O grande inimigo está aqui. Gandalf se aproximou e falou baixinho. Os três formaram um círculo e começaram a discutir. Este lugar está envolto em feitiços de ocultação. Ele está fazendo isso porque ainda não recuperou todo o seu poder e não ousa se revelar abertamente. Radagast, vá avisar a Senhora da Floresta Dourada e busque apoio. Precisamos expulsar o grande inimigo. Faça o que fizer, não nos siga, entendeu? Só nós dois, Levi e eu, já basta para investigarmos aqui. Radagast ficou atordoado. Então você acha que minha habilidade de combate é deficiente e está me fazendo fazer recados? Tudo bem, eu vou. Radagast subiu em seu trenó puxado por coelhos e partiu rapidamente. Observando o Mago Brown ir embora, Levi perguntou, o que fazemos agora? Entramos direto? Não tem outro jeito. Vamos entrar e investigar. Se algo der errado, recuaremos imediatamente. Com isso, Gandalf sacou Glandrin, segurando seu cajado na mão esquerda e a espada na direita, assumindo a liderança à frente de Levi, que seguia atrás, vigiando sua retaguarda. Olhando para as costas de Gandalf, Levi não pôde deixar de pensar em uma frase, vagando pelo mundo com a espada na mão? Referindo-se a viajar até os confins da terra com um cajado e uma espada. Que tal esperarmos por reforços? Levi sugeriu a Gandalf. Honestamente, ao se lembrar de certas cenas de batalha, ele ainda se sentia um tanto apreensivo. Afinal, mesmo que Sauron tivesse perdido um anel e agora fosse apenas uma alma remanescente com apenas uma pequena porção de seu poder, esse poder ainda era considerável, pelo menos o suficiente para derrotar Gandalf facilmente. Ele simplesmente não sabia se sua armadura resistiria quando eles realmente lutassem. Não há tempo. Preciso saber o que Sauron está planejando. O normalmente cauteloso Gandalf decidiu ser ousado desta vez. Bem, então está combinado. Se algo parecer errado, nós fugimos. Não fique aqui por muito tempo. Eu vou. Acredite em mim, esta minha vida ainda tem utilidade, não posso simplesmente jogá-la fora sem cuidado. Por meio de uma investigação cuidadosa, os dois penetraram profundamente nesta fortaleza em ruínas. Ali o céu estava sempre nublado, com quase nenhuma diferença entre o dia e a noite. À medida que avançavam, Levi olhou para cima e viu gaiolas de ferro em ambos os lados, cheias apenas de ossos de vários tamanhos. Claramente, muitas pessoas haviam sofrido torturas ali até a morte. A tortura que eles suportaram pode até ter sido sem motivo algum, simplesmente porque os orcs gostavam do ato de tortura em si. Foi aqui que Traz esteve preso. Eu o encontrei quando vim aqui investigar, há muito tempo. Gandalf olhou para as gaiolas de ferro acima e balançou a cabeça. Ele foi capturado e torturado aqui por 5 anos inteiros. Ninguém sabe o que ele suportou. Quando o encontrei, ele já estava mentalmente confuso, nem conseguia se lembrar de quem era. Ele morreu pouco depois de me entregar a chave e o mapa. Assim como Gandalf estava cumprindo seu papel habitual como enciclopédia da Terra-média, explicando a história deste lugar para Levi. Uau! Uma sombra passou de repente. Levi se virou, mas não encontrou nada. Gandalf também olhou, prestes a fazer uma pergunta, quando de repente uma espada se materializou atrás de Gandalf e o atingiu com violência. Estrondo. A espada sem nome de Levi e o Glandrin de Gandalf foram sacados simultaneamente, bloqueando o golpe direcionado a pontos vitais. Capítulo 69. Nazgûl. Uma figura escura e translúcida apareceu do nada. Nazgûl. Gandalf pronunciou a palavra com um reconhecimento sombrio. Silvo. O Nazgûl soltou o que pareceu um uivo infernal, gritando enquanto avançava com velocidade sobrenatural. Gandalf rapidamente se abaixou para se esquivar, e Levi também ativou rapidamente a evasão, movendo seu corpo como um fantasma para o lado esquerdo, evitando o golpe. Estrondo. Gandalf ergueu seu cajado, e a ponta de repente brilhou com uma luz branca, repelindo Nazgûl. Levi não perdeu a oportunidade, desembainhou sua longa espada e desferiu um golpe para frente, incendiando Nazgûl. Fogo era exatamente o que os Nazgûl temiam. Este golpe de espada fez os Nazgûl gemerem de dor, recuando vários passos antes de imediatamente fugirem para as sombras para se esconder. Felizmente, tanto a sua espada quanto a minha são armas abençoadas pelos elfos. Esses Nazgûl, armas comuns, nem chegam perto deles. Atenção! Ah! Um suspiro veio de repente de trás da orelha de Levi, acompanhado por um hálito venenoso como uma névoa negra que o fez estremecer e sentir como se estivesse caindo em um abismo. A medo, 5S. A murchar, 5S. Veneno, 5S. Tenha coragem. Zap. Um clarão de luz branca apagou todos os bônus negativos da barra de status. Levi estremeceu e imediatamente recobrou os sentidos, brandindo a espada para trás em um golpe. Entretanto, o espírito já havia desaparecido na escuridão, sem ser visto em lugar nenhum.
O anel de fogo de Gandalf brilhou com luz, e sob esse brilho, Levi sentiu-se aquecido por todo o corpo com uma coragem inesgotável. O que foi isso? Os dois ficaram costas com costas em guarda, Levi ainda abalado. Sopro negro, a magia maligna dos Nazgûl. Aqueles tocados por ela adoecem gravemente imediatamente e se feridos por uma lâmina Morgûl naquele momento sem tratamento, podem acabar sendo arrastados para as sombras e transformados em seres fantasmagóricos. Talvez as criaturas tumbadas sejam relacionadas às suas artes sombrias, explicou Gandalf rapidamente. Depois de sofrer 2 ataques furtivos, tanto Gandalf quanto Levi entraram em estado de alerta máximo, sem ignorar nenhum canto de onde uma emboscada pudesse surgir. No entanto, se alguém estava mais nervoso era Levi. Desde que vestira a armadura de Netherita, ele não se sentia ameaçado há muito tempo. Agora parecia que por mais espessa que fosse a armadura, ela só conseguia se defender contra danos físicos. Ele ainda não conseguia lidar bem com danos mágicos e ataques mentais. Mas a especialização tem seu lugar, e agora era a hora do mago subir ao palco. Prepare-se, Levi. O que? Preparem-se para atacar. Após o aviso, Gandalf de repente plantou seu cajado no chão e entoou em outra língua, que toda a escuridão seja revelada aqui. Enquanto as palavras caíam, um enorme anel de luz, muito mais denso que um feitiço de detecção, irrompeu de seu corpo, varrendo uma grande área de prédios próximos. Depois de lançar o feitiço, o rosto de Gandalf empalideceu consideravelmente, não porque o feitiço consumisse muita energia, mas porque ele conseguia ver claramente a situação ao redor deles. 9 figuras transparentes foram expulsas do Reino das Sombras. Avisado por Gandalf com antecedência, Levi imediatamente lançou um ataque contra elas, desferindo 2 golpes de espada em um Nazgûl, partindo sua armadura e incendiando seu manto. Este ataque repentino foi muito bem sucedido. O Nazgûl atingido pelo combo de Levi perdeu imediatamente a forma da qual dependia para existir e se dissipou no ar. Mas isso foi apenas temporário. Os Nazgûl não morrem, apenas suas formas podem ser destruídas, e depois de algum tempo eles podem se remodelar e caminhar pela terra novamente. Embora o ataque furtivo de Levi tenha obtido sucesso, Gandalf rapidamente o seguiu com uma explosão, repelindo um Nazgûl, embora não tenha conseguido dispersar sua forma e apenas o forçado a recuar temporariamente para o Reino das Sombras. Os 7 Nazgûl restantes também reagiram. 3 cercaram Gandalf, enquanto 4 cercaram Levi. Sob o efeito do Anel de Fogo de Gandalf, o sopro negro dos Nazgûl perdeu seu efeito. Por mais que os 4 Nazgûl tentassem, não conseguiam fazer Levi cair em medo ou ser envenenado novamente. Esses Nazgûl eram todos antigos reis, os humanos mais poderosos de eras passadas. Mesmo tendo perdido a autoconsciência e se tornado servos das trevas, seus instintos de combate e conhecimento permaneciam. Esqueça 4 deles, mesmo enfrentar apenas um sem táticas de emboscada seria mais do que suficiente para causar problemas a Levi. Graças à alta concentração proporcionada pela esgrima básica, Levi mal conseguia fazer 1 ou 2 movimentos sob o cerco desses antigos reis. No entanto, os Nazgûl ainda eram Nazgûl, eles tinham outros meios. Assim que Levi brandiu sua espada novamente, o Nazgûl com uma armadura particularmente feroz e aterrorizante de repente soltou um uivo que fez o cérebro ficar dormente, fazendo Levi perder o foco por um instante. Estrondo. Já lutando com 2 punhos contra 8 mãos, além de sofrer um ataque mental, uma falha finalmente apareceu. Uma lâmina de Morgûl aproveitou a oportunidade e atingiu com força a armadura de Levi, produzindo um som nítido de deflexão da lâmina. No momento em que Levi estava comemorando que sua armadura era grossa o suficiente, de repente a lâmina brilhou e com um ruído agudo contornou a armadura, atingindo a carne diretamente e criando um ferimento. A -3. A murchar, 5S. Veneno de Morgûl, infinito. A armadura perdeu sua eficácia, apenas o encantamento de proteção ainda estava funcionando, enfraquecendo a maior parte do impacto da lâmina e reduzindo o dano a um nível não muito alto. No entanto, embora pudesse bloquear o impacto físico, não conseguia deter a maldição da lâmina Morgûl. Um fragmento da arma permaneceu na carne, fazendo com que Levi sentisse uma anormalidade na região do peito e sua visão ficasse turva. Dano mágico pode ignorar a armadura, somente encantamentos de proteção podem afetá-lo. O que é isso? Levi. Na emergência, Gandalf rapidamente repeliu os 3 Nazgûl ao seu redor e correu para destruir o Nazgûl que havia ferido Levi. Uau! Levi se virou rapidamente e continuou com um golpe de espada, incendiando o Nazgûl e forçando-o a recuar para as sombras. Correr! Gandalf gritou, e Levi não demorou na batalha, seguindo Gandalf imediatamente enquanto eles avançavam, bebendo um bocado de leite enquanto corriam. Felizmente, o leite ainda era aquele leite invencível, a barra de polimento foi limpa imediatamente, e a sensação anormal em seu peito também desapareceu. Para onde você está correndo, escória? Estrondo. Um martelo pesado caiu de repente e uma figura pálida surgiu, seguida de perto por um grande grupo de orcs. Eles o cercaram firmemente, gritando enquanto levantavam suas armas, sem demonstrar medo mesmo diante de Levi. A presença de Sauron era como os incontáveis fluxos de lava no Monte da Perdição, enchendo as mentes dos orcs e suprimindo suas consciências, permitindo que eles se unissem e ousassem atacar qualquer inimigo, a menos que o inimigo lhes trouxesse um medo maior que o de Sauron. Azog, o quê? Se curou e ficou mais ousado também? Levi provocou-o com efeito significativo, fazendo o peito de Azog arfar de raiva.
Você deve morrer aqui hoje. O grande martelo atingiu seus olhos num instante. Levi ativou a evasão para desviar para o lado e trocou vários golpes de espada com Azog. Depois desses poucos ataques, Azog imediatamente sentiu a diferença. Esse humano havia se tornado mais forte. Ataquem! Matem-nos! Ele imediatamente recuou vários passos, colocando seus subordinados à sua frente para proteção e emitindo um comando de cerco. Este orc pálido, arrogante e convencido finalmente aprendeu. Se subordinados podiam se unir contra o inimigo, por que ele precisava se envolver pessoalmente? Orcs vestindo algum tipo de armadura completa padrão surgiram de todas as direções, cercando os dois. Os Nazgûl emergiram das sombras, parados entre os orcs ou nas paredes, apreciando o espetáculo. Vamos lutar para sair. Levi comeu silenciosamente uma maçã dourada e abriu várias poções para beber. Naquele momento, ele não podia mais se dar ao luxo de esconder nenhum trunfo. À medida que garrafa após garrafa de poção era consumida rapidamente, uma pilha de bônus aparecia na barra de status. Velocidade segunda, força segunda, regeneração segunda. Para lidar com a situação atual, o que ele acabará de beber eram todas poções de nível segundo. Embora tivessem curta duração, seus efeitos eram poderosos. Naquele momento, Levi sentiu que poderia socar vários orcs voando, mesmo sem usar sua espada. Levi, vem aqui rápido. Quando Levi estava prestes a mostrar suas habilidades, Gandalf de repente gritou e agarrou sua capa. Baque! Com um flash de luz branca, os dois desapareceram de seu local original, sem deixar vestígios. Capítulo 70. Sauron. Gandalf, por que você não usou esse método antes? Acabei de desperdiçar todas aquelas poções. A operação de Gandalf deixou Levi sem palavras. Se você tivesse me levado embora antes, eu não teria precisado beber. Ah, bem, esse tipo de coisa não se faz com frequência. Você deve entender o que quero dizer. Tem um custo. Gandalf riu sem jeito, mas seus pés não pararam enquanto os dois continuaram sua corrida louca para fora. O exército orc atrás deles também reagiu neste momento, perseguindo-os ruidosamente pela trilha da retaguarda. Gandalf atacou para trás com seu cajado, destruindo diretamente o topo de uma torre de vigia atrás deles. As enormes pedras que caíam esmagavam uma pilha de orcs perseguidores e também bloqueavam a estrada. Eles estavam seguros? Enquanto Levi pensava nisso, fios de névoa negra apareceram de repente diante deles. Estrondo. Um fantasma vazio semelhante a um olho gigante formou-se diante deles, bloqueando diretamente seu caminho. Olhando mais de perto, havia uma figura cercada por chamas no centro daquele olho. Sauron. Agora Gandalf estava em apuros. Levi também estava em apuros. Por quê? Ele não tinha barra de saúde, ou melhor, essa não era a verdadeira forma de Sauron, poderia ser apenas um fantasma externo. Naquele momento, os efeitos da poção ainda tinham dezenas de segundos restantes, e Levi estava ficando inquieto. Ele mordeu outra maçã dourada. Nenhuma luz pode derrotar a escuridão, mago. Sauron entoou baixinho de dentro da névoa negra e furiosa. Assim que ele terminou de falar, uma névoa negra e fervente surgiu, indo direto para Levi, ao lado de Gandalf, aparentemente planejando primeiro eliminar o encrenqueiro, além do mago. No entanto, o ataque recebeu uma resposta inesperada. Levi instintivamente golpeou com sua espada, cortando a névoa negra ao meio e resistindo ao impacto. Humano, não. Seja lá o que você for, fique aqui. Uau! A névoa negra se expandiu repentinamente, envolvendo todos os prédios nas proximidades. Gandalf rapidamente ergueu seu cajado, criando uma espessa barreira de luz. Todos os edifícios fora da barreira foram reduzidos a pó pela névoa negra. Apenas o chão sob Gandalf e Levi permaneceu intacto. Vá rápido, chame reforços. Gandalf lutou para manter a barreira, abrindo caminho atrás deles e disse a Levi, eu vou segurá-lo. De jeito nenhum, eu só tomei poções. Será que eu vou ficar quieto? Ao ver que faltavam apenas 12 segundos para o efeito das poções passar, Levi sentiu que seria um verdadeiro desperdício não usá-las. Sob o olhar arregalado de Gandalf, Levi subitamente saltou para a frente, mirando no fantasma de Sauron e desferindo um golpe com sua longa espada. Estrondo. Naquele momento, Levi sentiu como se tivesse atingido um leito rochoso. O golpe fez com que sua antiga espada élfica, que quase nunca perdia durabilidade, exibisse uma barra de durabilidade. Sauron também não ficou completamente imune aos efeitos. A figura flamejante no centro da pupila gigante recuou um passo, e a névoa negra ao redor também estremeceu. Entretanto, imediatamente depois, o Lorde das Trevas demonstrou uma fúria tremenda. A névoa negra surgiu repentinamente no local, cobrindo tudo que os olhos podiam ver como um dossel, deixando apenas preto e mais preto onde quer que olhássemos. Ao mesmo tempo, 9 fantasmas emergiram do pupilo, os Nazgûl. Suas formas haviam sido reforjadas por Sauron, e sob o aumento de poder de Sauron, tornaram-se ainda mais fortes, cada um fervilhando com energia negra e maligna. A barreira de Gandalf se contraiu e quase desapareceu. Levi colocou vários blocos de TNT e os acendeu na velocidade mais rápida de sua vida, então construiu um muro de pedra na frente e puxou Gandalf para trás. Estrondo. Sons sucessivos de explosão soaram. O impacto massivo dispersou as formas dos Nazgûl que se aproximavam, e até mesmo a névoa negra que se aproximava revelou uma pequena brecha. No entanto, tudo isso foi apenas temporário. Quase simultaneamente à dissipação de suas formas, as figuras dos Nazgûl se condensaram novamente, e a névoa negra atrás deles avançou mais uma vez para devorá-los. Eficaz, mas não muito.
Os Nazgûl precisavam da ajuda de Sauron para recuperar suas formas. Se estivessem em outro lugar, uma vez abatidos, teriam que correr de volta para Sauron para ressuscitar e não poderiam reaparecer por um bom tempo. Mas agora Sauron estava ali, o que equivalia a mover o ponto de respawn deles bem na direção do rosto deles. Além disso, cercados pela escuridão que emanava de Sauron, o poder desses Nazgûl se tornou ainda mais forte, cada um no nível de mini-chefe. Foi como encontrar um gerador de monstros inquebrável. Gandalf ergueu a barreira novamente, desta vez usando toda a força que lhe restava. Olhou de soslaio para Levi, como se perguntasse se ele tinha alguma outra solução. Levi retribuiu o olhar. Eu pareço ter soluções? Espera, ele realmente fez isso. Gandalf, pegue isso. Levi pegou uma pérola do Ender e a entregou a Gandalf. Isso foi algo que ele obteve durante suas viagens pelo Nether, mas ele só tinha 7 no total. 3 ele acampou por meio-dia na Floresta Distorcida para conseguir, e 4 ele trocou com piglins. Seja pela péssima sorte de Levi ou pelo preconceito dos piglins contra ele, quando ele jogou uma pilha de ouro neles, as pérolas do Ender apareceram apenas 2 vezes, totalizando 4. Isso o deixou tão furioso que ele quase sacou a espada para massacrar todos os piglins. Essas coisas eram raras demais. A menos que fosse particularmente importante ou houvesse perigo mortal real, Levi nem sequer pensara em usá-las. O que é isso? O velho Gandalf perguntou fracamente ofegante. Um tipo de item mágico. Jogue-o fora e ele pode teletransportar você para onde ele cair. Mas estamos presos agora, Enquanto falava, a luz ao redor de Gandalf se dissipou. Ele rapidamente golpeou o chão com seu cajado, mas desta vez nenhum escudo de luz surgiu. Ele estava apenas usando o poder mágico do próprio cajado para resistir a Sauron. A pressão de Sauron tornou-se cada vez maior. O cajado de Gandalf emitia um brilho tênue, quase imperceptível, resistindo à pressão. Parecia que poderia se estilhaçar a qualquer momento, mas, de alguma forma, manteve-se firme. Inquebrável terceiro. Vou criar uma brecha. Levi rapidamente empilhou um monte de TNT atrás deles, acendeu e rapidamente construiu um muro de pedra para reduzir o impacto. Contudo, desta vez Sauron não ficou apenas observando. Tendo experimentado o poder daqueles objetos vermelhos, ele naturalmente não deixaria Levi acendê-los. Um jato de névoa negra se espalhou rapidamente e apagou o TNT já aceso. Mas Sauron não percebeu, ou melhor, num lugar que ele nem conseguia notar, Levi já havia trocado para sua vara de pescar. Ele a lançou em direção ao TNT brilhante que havia sido afastado, prendendo uma linha fina a ele e puxando-o de volta. Teoricamente, enquanto algo fosse uma entidade, a vara de pescar poderia puxá-lo, obviamente. O TNT aceso também mantinha suas propriedades e era considerado uma entidade. Bum! No momento em que o TNT foi puxado para trás, ele explodiu, ativando também o TNT ao redor. O impacto maciço enfraqueceu a névoa negra em várias camadas. Até mesmo a parede de pedra usada para amortecer o impacto foi destruída. Gandalf de repente se virou e apontou com seu cajado. A névoa negra explodiu imediatamente, revelando uma saída para o mundo exterior. Rápido! Com um grito, Gandalf já havia jogado sua pérola primeiro, e Levi rapidamente fez o mesmo. A saída desapareceu rapidamente quando uma névoa negra varreu os corpos inteiros de Gandalf e Levi, derrubando-os violentamente de volta ao chão. Gandalf estava apenas pressionado contra a parede, incapaz de se mover. A situação de Levi era muito pior, a hostilidade de Sauron em relação a ele era quase transbordante. Ele foi pressionado diretamente e jogado contra a torre, destruindo prédio após prédio. Esse poder era assustadoramente grande. Cada vez que um prédio era destruído, a saúde de Levi despencava. Isso o lembrou de lutar contra os acólitos um ano antes, quando não tinha equipamento. Fazia muito tempo que ele não apanhava tão feio. Ele comeu maçãs douradas uma após a outra, chegando a consumir 2 pedaços de lembas, usando todos os meios disponíveis para restaurar sua saúde. Se não tivesse itens suficientes, ele poderia estar em perigo mortal agora. No momento em que Sauron estava reunindo forças para desferir um golpe devastador, de repente Gandalf e Levi desapareceram um após o outro, deixando apenas um aglomerado de partículas roxas em seu lugar. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.